Vamos começar com uma notícia triste, né, Mônica? Que a Preta Gil faleceu aos 50 anos após sua luta contra o câncer lá nos Estados Unidos. O Brasil acordou em luto nesse domingo com a morte da Preta Gil aos 50 anos, que faleceu nos Estados Unidos após complicações de um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. A cantora, que é filha de Gilberto Gil, enfrentava a doença desde 2023 com um quadro que se agravou após metástases, culminando em sua morte no dia 20 de julho de 2025. Apesar dos esforços, sua condição se agravou após uma sessão de quimioterapia no dia 16 de julho. Preta estava em tratamento no exterior e se preparava para retornar ao Brasil quando seu estado se deteriorou. A artista passou por diversas cirurgias, incluindo uma de 21 horas no Hospital Sírio-Libanês, em dezembro de 2024, mas não resistiu às complicações da doença. A morte da cantora, óbvio, gerou comoção nas redes sociais, com homenagens de fãs e artistas que destacaram seu legado musical e o seu ativismo social. E aí tem uma questão, né, Mônica e Ju? Parece que a Preta, ela ficou sabendo, né, que teria já metástase, né, se espalhado, ou seja, que ela não teria mais tanto tempo de vida, estava a caminho do Brasil novamente, né? Ela parece que teria ali, né, soube da notícia, quis se preparar para voltar ao Brasil urgente, para se despedir da família, talvez, não deu tempo, passou mal e acabou falecendo nos Estados Unidos. Muito triste essa notícia, né, Mônica? Foi guerreira demais a Preta Gil nessa doença que é terrível, né? Eu quero ouvir a Ju também, porque eu vejo na Preta, assim, além de uma artista, uma mulher que foi muito forte durante o tratamento, né? Que foi abandonada, uma mulher famosa, com uma vida pública, filha de um famoso. Também não é assim, é um famoso. A gente está falando do Gilberto Gil, né? Que é um artista muito renomado, muito respeitado. E, enfim, a Preta, ela foi, né, cantora, ela foi atriz, ela teve o casamento com um personal trainer mais jovem do que ela, foi muito apedrejada na época, e ela sempre de cabeça erguida, defendendo o casamento, defendendo o corpo dela, as curvas, a celulite, a gordura, o jeito que ela era, né, e sempre muito empoderada. E ela enfrentou a doença, Cairo, em meio a um divórcio, em meio a um abandono, mas, assim, ela teve... E aí, até meio, né, uma coisa do destino, ela se despede, né? Ela parte no dia do amigo. Verdade. E a Preta, eu acho que foi uma das artistas, e a Ju até pode me ajudar, que a Ju cobre celebridades há bastante tempo também, mas eu não me lembro de ter visto uma artista acender tanto essa questão da amizade, quando o Gominho, né, larga a carreira dele... Pra cuidar da amiga. É tão raro isso, né, Gil? E ainda mais nesse meio de celebridades e tudo mais, onde é tudo tão passageiro, onde as amizades são tanto por interesses, onde as pessoas se ligam umas às outras só pensando naquilo que, de fato, elas vão lucrar lá na frente. E ali a gente vê, e até pela comoção da internet e pelas homenagens que ela recebe, a gente vê que são pessoas que eram amigos de fato dela, pessoas que tinham ligações profundas, pessoas que conviviam ali com ela, principalmente a Judy, né, que é a Judy Paula, o Gominho e a Carolina Dickmann também, que são pessoas que prestaram essas homenagens. A Dickmann estavam com ela, inclusive. Isso. Né, tava lá junto com ela, fez um post emocionante, assim, que a gente vê o peso nas palavras. E eles falam isso nas despedidas, né? Nessas mensagens de despedidas, eles falam o quanto ela era uma amiga e o quanto é simbólico ela ter partido no dia do amigo. Simbólico, né? Porque, assim, a Preta, ela vinha enfrentando esse câncer desde 2023, se eu não me engano. Em janeiro de 2023 foi quando ela revelou a doença, né? Porque eu me lembro muito, assim, porque eu tava de plantão e era final do ano e a Preta tinha passado mal. E ninguém dava um diagnóstico da Preta. E eu falei, gente, a coisa é séria, porque se fosse só uma dor de barriga ou se fosse só um mal-estar, a gente já saberia, se a gente não tem informação, porque é algo sério. Dito e feito, uns dias depois ela traz, né, o diagnóstico de câncer do intestino. E a gente precisa salientar, né, gente, o quanto essa doença ela é agressiva, né? A Preta, ela fez tratamento no Sírio-Libanês, ela passou por uma cirurgia ano passado, final do ano passado, de 21 horas, né? Então, assim, foi
delicado, teve um empenho, teve, né, os melhores médicos do mundo, porque ela foi fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos. Tem o acesso, né? Tem o acesso a tudo isso, tem condições de bancar todos esses tratamentos. A gente vê que é uma doença tão cruel que nem os melhores tratamentos puderam evitar esse desfecho tão triste, né? E a questão ali da Preta também, o porquê da história dela comover tanto, né? Porque ela passa por uma doença terrível. Quando ela tem ali a remissão e vai fazer exames de rotina e tudo mais, volta tudo ainda muito pior. Então, o sofrimento todo de novo, tudo aquilo de novo. E no início, quando ela descobre a doença, vem também o divórcio extremamente conturbado, com revelações pesadíssimas, com o ex-marido tentando se explicar o inexplicável, as pessoas tentando ainda hypar em cima de tudo aquilo que estava acontecendo, e ela se manteve firme, se manteve, né, ali sendo coerente, defendendo aquilo que ela acreditava e com os amigos do lado. E largando a real para geral, né? Eu acho que o artista ele tem que ter muito peito para fazer isso, né? Eu sempre digo que a gente tem que ter muita coragem, né? Às vezes para falar o que pensa e para falar o que passa também, né? Porque você estando com câncer, né? Você falar disso, você abrir isso, né, para geral, que é uma vulnerabilidade, é algo muito delicado. A respeito do divórcio, ela deu várias entrevistas até para blogueirinha, ela falou de forma extremamente aberta. Ele me abandonou. Agora, e o peso na consciência, hein, que esse cara vai ficar, se é que tem uma consciência? Ele tá até sofrendo alguns hates, né? O pessoal tá comentando bastante sobre isso, mandando mensagens, e acho que o que fica marcado na história da Preta Gil é a lealdade. A lealdade que o marido não teve, né? O ex, no caso, né? Mas que na época era marido dela, que traiu ela durante quando ela descobriu a doença. E a lealdade que, ao contrário do ex, os amigos mais próximos tiveram. Né, como a Mônica lembrou, o Gominho ali do lado, largando a carreira dele para viver em função da Preta Gil. A Carolina Dickmann, muito próxima dela, ela era amiga de muita gente, né, especialmente dos globais, muitos amigos, e que inclusive fizeram uma homenagem emocionante para ela, que faleceu justamente aí no dia do amigo. Em uma ironia do destino, no próprio dia do amigo, horas antes da confirmação da morte de Preta Gil, seus amigos mais próximos fizeram homenagens emocionantes à cantora. O Gominho tinha postado o seguinte, ó: ela não é só minha amiga, ela é minha mãe, irmã, família e inspiração para toda uma vida. Viver com a Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo. Bendito aqueles que se deixaram levar por essa força da natureza. Uma deusa mulher, eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser, tá? Além dela, claro, amigos como Luciano Huck, além dele, desculpa, tá? Além do Gominho, amigos como Luciano Huck, Angélica, entre outros famosos, né? Carolina Dickmann, que fez um texto emocionante, o próprio pai Gilberto Gil, João Vicente de Castro, Tiaguinho, enfim, todos os amigos ali, a Preta que era extremamente bem relacionada. E aí só uma questão, tá? Que eu gostaria de opinar aqui. Nessa hora, o pessoal querer misturar política no meio, eu acho péssimo. Eu vi algumas publicações, inclusive o próprio BAT está sendo até criticado, as páginas do BAT, que quiseram lembrar do ativismo da Preta Gil, que era contrário ao governo Bolsonaro, favorável ao governo Lula. Cara, e daí? Não interessa se ela votou no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, ou se ela não votou. O problema é de cada um. Tudo o povo quer enfiar a política no meio. Ela partiu com uma doença terrível, ela tinha uma condição financeira muito privilegiada. Imagina quantos brasileiros partem dessa mesma doença. Câncer é algo horrível e que não tem acesso a tanto tratamento como ela teve. Sírio-Libanês, Estados Unidos, enfim. Então, assim, eu acho que o que tem que ficar da morte dela é a presença da Preta, o lado artístico dela, a presença de espírito dela, que também, de certa forma, ajudou muita gente, e principalmente a lealdade daqueles mais próximos dela, que não a abandonaram. Não interessa qual lado político ela era, qual espectro político seja, isso já virou doença no mundo. Tudo o povo quer enfiar a política no meio e não tem nada a ver com esse assunto. Infelizmente, ela nos deixou, né, Ju? E é uma perca que, para o lado artístico brasileiro, é muito grande.
É porque, assim, essa questão do privilégio da Preta é até um ponto importante, porque ela sabia de todos esses privilégios e sempre usou deles para poder chegar mais longe, para ajudar pessoas nesse sentido, né? Então, ela usava dos privilégios dela para conseguir levar uma mensagem sobre as causas que ela tanto apoiava, sobre a questão do racismo, da gordofobia, da LGBTfobia também. Então ela usava de todo o espaço que ela tinha, do acesso à Globo, às emissoras e tudo mais, da própria Mind, que ela era uma das donas, Sim. né? Então, assim, eu acho completamente insensível, desnecessário falar sobre isso nesse momento. Porque não é contexto, não existe contexto onde a morte de uma pessoa por uma doença tão terrível, depois de uma luta tão difícil como foi a dela, você inserir a política. Não existe contexto para isso ser inserido. Não existe. Então eu acho insensível demais falar